E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo na alma de um personagem que é um verdadeiro ícone, Joe Yabuki. A ideia aqui é a gente decifrar juntos o código psicológico por trás de uma das figuras mais complexas e fascinantes que existem. Bom, para começar, vamos direto ao ponto. A primeira coisa que a gente percebe no Joe é essa contradição absurda. De um lado, ele é um herói, um símbolo para os esquecidos. Do outro, ele é um completo vilão antissocial. E o mais louco é que ele parece ser as duas coisas ao mesmo tempo. E o quebra-cabeça só fica mais complicado quando a gente olha para o que move ele. É um cara que manipula todo mundo para conseguir o que quer, mas que ao mesmo tempo se sacrifica de um jeito quase sagrado. Como é que pode, né? Como essas duas coisas podem morar na mesma pessoa? E aqui a gente chega no conflito final, que é talvez o mais chocante de todos. O Joe transborda uma energia, uma vontade de viver que é quase sobre-humana. Só que ao mesmo tempo, cada passo que ele dá parece levar ele para um único caminho, a destruição total. É essa grande questão que a gente vai investigar. Então, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa: qual é a arquitetura da alma dele? O que, lá no fundo, na base de tudo, faz o Joe Yabuki ser o Joe Yabuki? E a resposta, como a gente vai ver, não está só na história dele ou nas escolhas que ele faz. Está na própria fiação biológica dele. A chave para entender o Joe está numa combinação muito rara e, olha, extremamente volátil de temperamentos. Ok, então, para a gente conseguir decifrar esse código, a gente precisa da ferramenta certa. Vamos usar a chave dos temperamentos para conseguir entender qual é a configuração de fábrica do Joe. E olha, isso aqui é super importante de entender. Temperamento não é personalidade. A personalidade a gente constrói com o tempo, com as experiências. O temperamento é a base biológica, é o material bruto com que a gente nasce. É basicamente a velocidade, a intensidade e a duração com que o nosso sistema nervoso reage ao mundo. A alma do Joe, então, é forjada a partir de dois elementos totalmente opostos. De um lado, o temperamento colérico, que a gente pode chamar de fogo. Repara só, reação rápida, intensa, movida a testosterona, com a raiva sendo a emoção principal. Do outro lado, o melancólico, a terra. A reação é lenta, profunda, mais ligada à serotonina e à tristeza. Fogo e terra. E é justamente a mistura desses dois que cria esse paradoxo ambulante. O Joe tem toda a ambição e a energia do fogo, só que essa energia toda é canalizada pela profundidade e pelo perfeccionismo da terra. É um cara que é empurrado para ação, mas que fica completamente atormentado pelo que acontece depois. Beleza, vamos mergulhar nisso então. Vamos começar pelo lado mais óbvio, mais visível dele. A força que move o cão sarmento. A sua vontade colérica. No começo da história, o Joe é o puro suco do colérico, sem filtro nenhum. A violência dele não é só por raiva, é uma ferramenta para ele se impor. Ele tem um desprezo total por qualquer tipo de autoridade. Ele manipula o Dampé sem dó, lidera as crianças da favela com uma astúcia incrível e, acima de tudo, ele odeia a piedade. Ele se recusa a ser visto como uma vítima. Essa frase aqui, cara, define perfeitamente a vibe dele. Não é só sobre ser perigoso, é sobre ter um carisma perigoso, uma autoconfiança que ao mesmo tempo atrai e assusta. Essa é a marca registrada do fogo colérico dele. Só que, se ele fosse só isso, só fogo, ele seria um personagem até meio raso, né? A verdadeira genialidade dele aparece quando essa superfície de fogo começa a rachar e a gente consegue ver a alma melancólica, a terra que existe lá no fundo. Para quebrar essa armadura toda, para fraturar essa casca, bastou uma coisa. Uma única coisa: a morte de Rikishi Toro. E é aqui que o negócio fica sério. Depois da morte do Rikishi, o Joe desenvolve um bloqueio psicossomático. Ele simplesmente não consegue mais socar o rosto dos oponentes. Isso é a manifestação mais clássica da culpa melancólica. A culpa, para ele, não é uma coisa racional. Ela vira algo físico, sabe? Fica marcada no corpo dele. Dá para ver o tamanho do estrago nessa linha do tempo aqui. O evento, a morte do Rikishi, causa uma reação imediata, o bloqueio. A consequência, um vazio existencial que faz ele desaparecer. E a duração? Mais de 6 meses de luto. É isso que o temperamento melancólico faz. Ele não esquece. Ele guarda. Ele retém. E a partir daí, o Joe começa a colecionar os fantasmas dos seus rivais.
O lado melancólico dele o transforma numa espécie de memorial vivo, carregando o peso de cada adversário que ele destruiu no ringue. Ele passa a lutar não só por ele, mas para justificar o sacrifício de todos eles. E tudo isso, pessoal, nos leva para o grande final da nossa análise. A famosa filosofia do Joe, a filosofia da cinza branca, é na verdade o diagnóstico final dessa alma que vive em combustão. Essa frase, que todo mundo conhece, não é só uma frase de efeito, não é a poesia. É quase um autodiagnóstico. É a expressão mais pura de como o temperamento dele funciona. Vamos quebrar essa frase em duas partes. A combustão total, pura necessidade do fogo colérico, é a busca pela intensidade máxima, a recusa total de uma vida morna medíocre. E a cinza pura, isso vem da terra melancólica, é a busca pela perfeição, por um fim limpo, sem arrependimentos, que purifique tudo que veio antes. Isso aqui é um ponto que não dá para deixar passar. A decisão do Joe de fazer aquela última luta, mesmo sabendo que já estava com danos cerebrais, não foi ignorância, não foi um acidente trágico. Foi uma escolha consciente. Foi ele aceitando o preço que o seu próprio temperamento exigia para alcançar a grandeza. E aquela cena final, icônica. Ali a gente vê a resolução perfeita desse conflito que durou a vida inteira. O lado colérico, o fogo, está satisfeito. Lutou no seu limite máximo. E o lado melancólico, a terra, finalmente encontra paz. A culpa foi paga, o sofrimento acabou, o fogo foi finalmente absorvido pela terra. Moitskita, Macirune, queimou por completo, até virar cinza branca. No final das contas, a história do Joe Yabuki deixa a gente com uma questão gigante e que nunca envelhece. A configuração de fábrica dele não era para a felicidade, era para a grandeza. E isso força a gente a pensar: o que vale mais, uma vida construída para a grandeza ou uma vida vivida em busca da felicidade?